Ajuste de curva, ajuste polinomial. No ajuste polinomial, os pontos ajustados por um polinômio. Vimos quando é linear, você só tem dois coeficientes, fica fácil ajustar e isolar as variáveis. Porém, quando temos mais de duas variáveis, podemos ter um polinômio até de grau n. Como calcular os coeficientes α0, α1, α2? A gente vai necessitar montar um sistema, tá? Eles vão ser obtidos através de um sistema da forma ax igual a b. Então, se eu tiver pontos amostrados que estão aqui em preto e quiser determinar essa função polinomial, que no nosso caso é uma função de segundo grau, e nós quisermos ajustar os coeficientes x0, quer dizer, α0, α1 e α2, nós vamos precisar montar um sistema, tá? Eu posso ajustar esses pontos, o grau n, que é o número de n é o número de amostras menos 1. Tá, então para isso, vamos pensar da seguinte forma. Se eu quiser ajustar um polinômio de primeiro grau, o princípio de qualquer polinômio é o mesmo. A derivada do erro tem que ser o mínimo possível. O que é o erro? Os pontos amostrados menos o ponto ajustado ao quadrado tem que ser o menor possível. Isso é, a derivada da função erro é em função dos parâmetros, a derivada parcial em função dos parâmetros deve ser zero. Com isso, eu monto um sistema. No vídeo anterior, eu isolei o α0 e o α1. Mas aqui, para nós generalizarmos o problema, eu vou pegar esse sistema e vou botar na forma matricial. Então, aqui eu tenho os coeficientes, que é n, que fica na frente do α0, e α1 são as incógnitas. O somatório de x, nessa linha, vou ter o somatório de x e o somatório de x ao quadrado. E os termos independentes, o somatório de y, o somatório de x, y. Tá? Então, observe que a gente vai estabelecer uma ideia. Se eu tiver uma função polinomial de primeiro grau, eu teria esse sistema matricial. Se eu fosse ajustar uma curva polinomial de segundo grau, eu teria esse. Então, bora ver, comparar, entender uma forma de generalizar. N, somatório de x, somatório de x, somatório de x, ó, diagonal secundária. Somatório de x, somatório de x. Somatório de x ao quadrado. Ela está numa diagonal secundária. Então, somatório de x, somatório de x. Então, eu teria somatório de x, aqui é somatório de x ao quadrado. Nessa linha, eu teria somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo. Diagonal, ó, a diagonal também seria somatório de x. Aqui eu teria somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, a próxima, somatório de x à quarta. Tá? Assim eu poderia criar um padrão para generalizar. Como ficariam os termos independentes? X, somatório de x, y, somatório de x ao quadrado. Aqui o x estaria elevado ao coeficiente 0, coeficiente 1, coeficiente 2. Se nós seguirmos essa lógica, eu posso partir, usando a informação do ajuste de uma função polinomial de segundo grau, posso ajustar uma função polinomial do terceiro grau. Vamos lá. Essa informação aqui está aqui dentro, olha. Vamos verificar. N, essa diagonal secundária, somatório de x. Essa diagonal secundária, somatório de x ao quadrado, está aqui, ó, somatório de x ao quadrado.
Essa somatório de x ao cubo, tá aqui, ó. Somatório de x ao cubo estaria aqui. Aí eu faço a extensão para cá e para lá. Ficaria todinho, completaria essa diagonal. Então teria esse termo, levaria para lá e para cá. Teria a diagonal de x à quarta, que era essa. Estendo a diagonal secundária para cá, somatório de x à quarta, somatório de x à quarta. Aqui ficaria somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x à quarta. A próxima seria quem? Somatório de x à quinta, diagonal secundária. Teria somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado, somatório de x à quinta, somatório de x à sexta. Com isso, eu completaria a matriz dos coeficientes. Então, x0, x1, alfa 0, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Só faz aumentar o vetor. Aqui o coeficiente do x é 0. Então, por isso que ele soma e aparece só 1. Coeficiente 1, expoente 1, expoente 2, expoente 3. E mantém o y. Se nós seguirmos essa lógica, nós poderemos generalizar para um polinômio de grau n. Então, vai até o somatório n, e eu vou seguindo, ó, as diagonais secundárias. Somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, até chegar o somatório de xn. E a mesma coisa, vai de x elevado a 0 até x elevado a n. Eu posso generalizar, com isso eu posso calcular uma função polinomial de grau n, usando os dados amostrados. Vamos ver um exemplo. Com base na amostra disposta, com os dados amostrados dispostos na tabela a seguir, encontre o valor de x igual a 3, segundo o polinômio interpolador. É um polinômio do terceiro grau, então tem 3 incógnitas. Alfa 0, alfa 1, alfa 2. Significa que eu vou cair num sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Então, quantos dados amostrados eu tenho? Tenho n igual a 7. Tenho 7 dados amostrados. Tenho a coluna do x e a coluna do y. Então, com essa informação, eu tenho esses pontos, eu quero determinar essa curva de ajuste, tá? Então, vamos lá. Para determinar alfa 0, alfa 1, alfa n, eu vou precisar dessas informações aqui e dessas. N, o n é o número de amostra 7. Eu vou precisar aqui da somatória de x. Está aqui x, as informações da coluna do x, a somatória, basta somar os elementos dessa coluna. E aí, 15 seria a informação que fica aqui e aqui. Eu preciso de uma coluna onde eu tenha x ao quadrado. Então, eu crio a coluna x ao quadrado. Pego todos os elementos que estão aqui e elevo ao quadrado. Esse valor ao quadrado dá esse valor ao quadrado dá esse valor ao quadrado dá esse. Monto todos os valores aqui são o quadrado desses valores. Como eu quero a soma de x ao quadrado, eu quero exatamente a soma de todos esses valores, que é 42. Então fica 42 aqui, 42 aqui, 42 aqui. Eu preciso criar uma coluna x ao cubo. Então está aqui a coluna. Todos esses valores que estão aqui nessa coluna são o cubo desses valores que estão na coluna x. Então, 0,5 ao cubo é esse valor. 1 ao cubo é esse valor. 1,5 ao cubo é esse valor. Tá? Como eu quero a soma de x ao cubo, significa somar todos os valores dessa coluna, dá 135. Então, aqui ficaria 135, aqui também ficaria 135. Eu quero a somatória de x à quarta. Primeiro, preciso criar a coluna
x à quarta, onde todos os valores aqui são esse valor elevado à quarta, ao expoente 4. Então, esse valor ao expoente 4 dá isso, esse valor ao expoente 4 dá isso, esse valor elevado ao expoente 4 dá isso, esse valor ao expoente 4 dá isso. Como eu quero a soma de x à quarta, significa a soma de todos esses valores. Tá isso aqui. Esse valor ficaria bem aqui. Somatória de y. Cadê a coluna y? Está aqui. Eu somaria todos os valores, 72 é o valor que fica aqui. Eu quero a soma da coluna x vezes y. Eu primeiro preciso criar a coluna. Como é que eu crio a coluna x, y? Eu pego x vezes y, coloco o resultado aqui. Pego x vezes y, coloco o resultado aqui. Pego x vezes y, coloco o resultado aqui. Como eu quero a soma, eu vou somar todos os elementos que estão nessa coluna. Esse valor fica bem aqui. Eu quero a soma de x ao quadrado vezes y. Eu vou pegar esse valor que é x ao quadrado, vou multiplicar por y e vou botar o resultado aqui. Vou pegar esse resultado que está x ao quadrado, multiplicar por esse y, colocar o resultado aqui. Esse valor que é x ao quadrado, multiplicar pelo y, colocar esse valor. Como eu quero a soma do resultado da coluna, eu vou somar tudo isso aqui e vai dar esse valor. Esse valor fica bem aqui. Então, pegando os devidos valores e substituindo, nós vamos montar esse sistema aqui, ó. Agora, para esse vídeo não ficar muito longo, eu gostaria que vocês voltassem ao vídeo do método Gauss-Jordan e aplicassem o método Gauss-Jordan para a resolução desse sistema. E com o método nós vamos descobrir o alfa 0, o alfa 1 e o alfa 2. Descobrindo o alfa 1, resolvendo o sistema, vamos descobrir que o alfa 0 é 0, que o alfa 1 é 2 e que o alfa 2 é 1. Então, obtemos a curva de ajuste. Para verificarmos se essa nossa equação 2x mais x ao quadrado está correta, nós podemos fazer um teste no GeoGebra. Vamos para o GeoGebra aqui. Cadê o GeoGebra? Vamos exibir planilha, tá? Podemos tirar a janela e inclusive a janela de álgebra. Podemos deixar a janela e tirar a janela de álgebra. Vamos colocar os dados aqui. Esses dados. 0,5, 0,5 e 1,25. 1,25. O próximo, 1 e 3. 1 e 3. O próximo, 1,5, 5,25. 1,5, 5,25. O próximo, 2 e 8. 2 e 8. O próximo, 2,5, 11,25. 2,5, 11,25. O próximo, 3,5, 3,5, 19,25. 19,25. 4 e 24. 4 e 24. Em seguida, nós vamos selecionar esses valores. Quando nós selecionamos esses valores, muda aqui. E aí eu vou apertar nesse botão. Vamos cancelar aqui. Vou apertar nesse botão e vamos escolher análise bivariada. Está aqui o dado para análise bivariada. Vou analisar o dado. Com isso, nós temos, só que é uma reta. E aí vamos fazer o ajuste polinomial de segundo grau. Podemos escolher outro grau, terceiro grau, mas vamos escolher o quinto grau, mas vamos escolher o de segundo grau. Quando você escolhe aqui,
muda, opa, não tem, porque depende, o grau depende da quantidade de pontos. Vamos escolher o de segundo grau. E aí passamos a obter exatamente a função de ajuste, que é igual ao resultado, vamos voltar aqui, ao resultado que nós encontramos. 2x mais x ao quadrado. 2x mais x ao quadrado. E assim confirmamos nossos cálculos.